Olá, pessoas. Que maravilha, né? Novamente encontrar com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos nesse momento remoto, tá? Nesse momento de pandemia. E hoje, novamente falando sobre o texto Relato de Viagem, nós vamos conhecer uma família bem bacana, né? Essa família, ela é uma família brasileira, é a família Churman. E essa família, ela já percorreu 5 continentes, tá? E já viajou mais de 30 países. Já viajou os 30 países, aproximadamente, os 30 países. Né? É uma família brasileira. No ano de 1984, eles decidiram, né, morar em um barco e a partir daí eles foram viajar ao mundo. Já percorreram o globo 2 vezes. Né? Deram a volta ao mundo, né? 2 vezes. Vivendo um sonho, né? Eles tinham um sonho e no ano de 1984 eles decidiram morar, viver com os filhos dentro desse barco. E a partir daí, né, navegar, fazer expedições, fotografar, conhecer culturas diferentes. E, inclusive, tem até um vídeo, né, um filme sobre eles, sobre essa família, tem relatos. Né, eles contam como é que acontecem as viagens, as experiências marcantes, tá? Então é interessante vocês pesquisarem lá na internet, dar uma olhadinha, né? Quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho sobre essa família. Aí eu quero fazer umas perguntas a vocês. Vocês gostam de contar suas experiências pessoais para as pessoas? Vocês gostam de ouvir experiências das pessoas? Por que que vocês gostam de ouvir? Vocês já viajaram com sua família? Para onde vocês viajaram? Vocês gostariam de compartilhar essa experiência com os colegas? Vocês sabiam que há uma família no Brasil que resolveu jogar tudo para o alto e dar a volta ao mundo? Essa família é a família Churman, né? Então, hoje nós vamos estudar, vivenciar um pouquinho sobre o gênero relato de viagem, né? E sobre o relato de experiências vividas, que é onde as pessoas, né, contam suas experiências, certo? Oral ou de forma escrita para outras pessoas, tá? Então, aqui, o relato de experiência vivida, né, e o relato de viagem. São gêneros discursivos de ordem do narrar. Por quê? Que eles são de ordem... Porque eles apresentam os mesmos elementos, né, elementos característicos do texto narrativo, como personagens, fatos situados em um determinado lugar, em um determinado momento, entre outros. Há relatos que se transformam em documentos históricos. Por exemplo, os relatos de experiências vividas, né, eles começam a se tornar documentos históricos, né, porque as pessoas relatam de forma oral, né, ou de forma escrita também, e as pessoas começam a documentar. E a partir daqueles relatos, né, as pessoas vão escrevendo e documentando e guardando para que as pessoas possam conhecer futuramente, né? Há relatos que se transformam em documentos históricos que podem ser publicados. Onde é que esses relatos são publicados? Em jornais, em revistas, em livros, sites, funcionando como fonte de pesquisa, de modo a servir de aprendizado para as pessoas. Eu falei para vocês anteriormente, né, sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi um relato, né, um relato histórico em que Pero Vaz de Caminha ele começou a descrever tudo que havia no nosso país para o rei de Portugal. Ele chegou aqui, né, viajou em um barco para visitar o Brasil e começou a escrever todos os relatos, como as pessoas viviam, comportamento. Então, esses relatos de viagem ou de experiências vividas, né, pelas pessoas, eles servem para que você possa documentar e as outras pessoas posteriormente tenham conhecimento, né, do que aconteceu. Aqui nós temos uma pequena diferença, né? Tem algumas características, porque os dois são relatos, né? Ou você vai relatar uma viagem que você foi, ou você vai relatar a sua história vivida. O relato de viagem, ele pode até ser fictício, né? Já o relato de experiência vivida, não, né? Tem que ser real, as pessoas têm que realmente contar os seus relatos, porque esse de experiência vivida também vai servir para quê? Para que as pessoas possam memorizar, documentar, para que possa se tornar documentos históricos, né? Então, o relato de viagem é contada por uma pessoa real, assim como são reais.
Mas o relato de viagem também, você pode, né, dependendo da proposta textual, criar, né? Conta-se um ou mais episódios, descrevem lugares, situações vividas, fornecem indicações precisas de tempo, de lugar. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Por quê? Porque ele vai falar tudo o que está acontecendo ali. Como é o ambiente, como as pessoas se comportam, as características físicas das pessoas, né? As características psicológicas. Então, na estrutura do texto-relato, ele é dividido entre descritivo e narrativo. E o de experiência vivida? Relatos orais escritos, né, tem por objetivo memorizar, né, e documentar as ações dos seres humanos. Se Pero Vaz de Caminha não tivesse feito, né, aquela carta, como era que nós iríamos descobrir como os índios viviam, como era que o rei de Portugal também ia saber como aquela comunidade se comportava. Então, nesse tipo de texto, uma pessoa relata fatos vivenciados por ela, individualmente ou não, a fim de quê? De compartilhar as experiências vividas dela, né? Para que possa ser registrado, né? Aquela situação vivenciada. Não é uma obra ficcional, porque tem que se organizar em um eixo real, né? Que pode ser, que tem que ter uma veracidade, né? As histórias são relatadas em primeira pessoa, do singular, que no caso eu, ou do plural nós, pois requerem que o narrador revele, né, se revele implicado no texto. O texto deve conter a presença de apreciações, sentimentos, certo? Para que a pessoa possa relatar. A linguagem, ela pode ser formal ou informal, né? Porque os relatos que as pessoas fazem são pessoas de diversas, né, formações, pessoas que tenham conhecimento, né, pessoas que não tenham nenhum conhecimento, certo? Cognitivo, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês um texto, né, que vocês vão ler. Ele é um clássico da literatura universal, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, né, que ele, ao decifrar um enigma de um velho pergaminho, o professor Lindenbrook e seu sobrinho, o jovem Axel, deparam-se com um fascinante desafio. Qual é o fascinante desafio por ele? A possibilidade de chegar ao centro da Terra. O relato de um cientista do século XII. Vencida a resistência do rapaz, que considerou a ideia pura imaginação. Os dois partem para o vulcão Snæfell, da remota ilha da Islândia, onde deveria ser iniciada a expedição nas entranhas do adormecido vulcão Lindenbrook. Axel e o guia local penetram em uma viagem através dos tempos, permeando os universos a muitos e extintos e outros, que só a imaginação pode criar sobre o autor. Aqui tem uma pequena biografia, né, quem é Júlio Verne, certo? Então, uma expedição que ele foi fazer, né, muito conhecida essa obra, por sinal. Quem tiver interesse, vocês podem assistir também, tem um vídeo também falando sobre esse viagem ao centro da Terra, muito interessante, tá? Aqui é uma parte do relato, né, de Júlio Verne, capítulo 12. Partimos com um tempo encoberto, mais estável. Não teríamos de nos preocupar nem com os calores cansativos, nem com chuvas desastrosas. Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor, naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um excursionista. Começava a gostar da viagem. Afinal, o que estou arriscando? Dizia-me, viajar por um país dos mais curiosos, escalar uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera extinta, quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo. Pura imaginação, pura impossibilidade. Vou tratar então de aproveitar o que a expedição tem de bom sem maiores problemas. Quando concluí esse raciocínio, já ouvimos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, igual e constante. Os dois cavalos carregados com nossas bagagens seguiam-no sem que fosse necessário conduzi-lo.
Eu e meu tio íamos atrás sem nos sairmos muito mal em nossos animais, pequenos, mas vigorosos. A Islândia é uma das maiores ilhas da Europa. Estende-se por 1.400 milhas e só conta com 60 mil habitantes. Os geógrafos dividiram-na em quatro quartos e tínhamos de atravessar quase obliquamente o que tem nome de região de quarto de Sudvestirhol. Ao deixarmos Reykjavik, Hans seguir imediatamente para a beira do mar. Atravessávamos magras pastagens que faziam maior esforço para ser verdes. Tinha maior facilidade em ser amarelas. Os cismos rugosos das massas traquíceas apareciam no horizonte entre as brumas do leste, e por momentos algumas placas de neve, concentrando a luz difusa, resplandeciam nas inclinações dos cumes afetados. Alguns picos, mais ousados, perfuravam as nuvens cinzentas e reapareciam acima dos vapores moventos como escolhos que emergiam em um pleno céu. Muitas vezes, essas cadeias de rochas áridas lançavam uma de suas pontas ao mar e cortavam as pastagens, mas sempre havia lugar suficiente para passar. Terceiro trimestre, valor 10. Além disso, nossos cavalos escolhiam instintivamente os lugares propícios, sem nunca diminuir marcha. Meu tio nem tinha consolo de exercitar sua montaria com a voz ou com o chicote. Não lhe era permitido ser impaciente. Não podia evitar sorrir ao vê-lo tão alto em seu cavalinho, e como suas pernas compridas roçavam o chão, parecia um centauro de 6 pés. Então, aqui tem um trecho, né, da viagem ao centro da Terra, e aqui tem algumas questões para que vocês possam resolver, tá? A primeira questão diz o seguinte: questões interpretativas do trecho do relato. O trecho lido apresenta características do relato de viagem. Enumere elementos desse gênero encontrado no texto lido e comprove sua afirmação. O que é que vocês vão fazer? Por que que esse trecho, né, ele é considerado um texto narrativo, né? Por que que ele apresenta características, né, de um relato de viagem? Aí você vai pegar, procurar lá no texto a parte que comprove. Por que que esse texto é um relato de viagem? Quais são as características de um relato de viagem? Certo? Então, vocês vão colocar aqui na resposta da segunda. Observe a seguinte passagem transcrita. O que vai ler? O professor Lindebrook e seu sobrinho, o jovem Axel, deparam-se com um fascinante desafio, a possibilidade de chegar ao centro da Terra, seguindo o relato do cientista do século XII. Por essa passagem, o relato deve ter sido escrito tanto pelo professor como pelo seu sobrinho. Reconheça quem é o narrador do trecho 12, comprove sua passagem. Então, o narrador, quem conta? Então, você vai lá no capítulo 12, onde tem a parte falando sobre o capítulo 12, e você vai tentar descobrir, né, quem é o narrador, se é o jovem Axel, né, ou se é o professor Lindebrook, ok? Aqui, na terceira questão, você vai analisar os indicadores de lugar presentes no texto. Quais são os indicadores presentes de lugar, né? Aonde relata o lugar onde eles estão. Um espaço, um país, né? Até mesmo a cidade do país em que eles estavam viajando. Lembrando que o relato de viagem, né, além de ter essa característica, né, marcador de lugar, né, marcadores de tempo, ele também é um texto em que ele é escrito no pretérito perfeito, né? As ações elas são acontecidas no passado, pretérito perfeito, ação concluída, e também no presente, tá? Lembrando disso. Observe os seguintes fragmentos. Aqui você vai observar, né, fazer a leitura do fragmento 1, do fragmento 2, 3 e 4. Aí o que é que ele pergunta? A que classe gramatical as palavras sublinhadas, né? Que classe gramatical elas se classificam? Elas pertencem a que classe gramatical? As classes gramaticais são 10, né? Que divide-se entre variáveis e invariáveis, que no caso é artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção, interjeição, verbo, certo?
Então, dizer qual classe gramatical ela pertence é dizer se é um verbo, se é um artigo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é uma conjunção, se é uma preposição, se é um numeral, ok? Então, resolvam a atividade, manda para o professor, corrige com ele, tá? E qualquer coisa, clica na aula novamente e tira tuas dúvidas. Então, forte abraço e até a próxima aula.